A paz do Senhor, meus amados. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Eu sou a evangelista Érica Ramos e eu quero compartilhar com vocês uma rápida palavra na semana comemorativa do Dia dos Pais. E a mensagem tem como título O Pai Escolhido por Deus. Quem não conhece a expressão Deus é Pai? Quando usamos esta expressão, estamos dizendo que Deus é quem nos protege, nos ama, cuida de nós perante toda ou qualquer situação ou adversidade. Se Deus é quem de maior conhecemos e é Pai, então, por analogia, podemos concluir quão grande é a figura do Pai em nossas vidas. O ser pai, historicamente, passou e passa grandes transformações na sociedade devido aos novos arranjos familiares. Mas o fato é que todos temos um pai. E o papel desse pai vai ganhando a cada dia novos desafios. Mas para o povo de Deus, que não caminha sobre as diretrizes deste mundo, porque as nossas diretrizes vêm do Manual do Pai de Amor, a Bíblia Sagrada, então não vai importar qual a valoração ou posição que o presente século tem dado à função do Pai. O que eu sei e você sabe, e se você não sabe ou esqueceu, é que a figura paterna ela é de extrema importância na constituição da família. E se assim não fosse, Deus não teria convencido um homem, em sonho, a permanecer com uma mulher que daria à luz a um filho que não era dele biologicamente. Dentre vários homens, este nasceu com o propósito de ser pai. Deus o escolheu para ser pai do Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. Este homem está descrito em Mateus, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Creio que a maioria já sabe de quem eu estou falando. Trata-se de José, que assim como Maria, teve um papel importante no plano da redenção. Nele se cumpriam diversas profecias sobre a vinda de Jesus. Dentre elas, que o Senhor Jesus viria da descendência de Davi, da tribo de Judá. E assim como Moisés foi escolhido para tirar o povo de Deus do Egito e levá-los à terra prometida, João Batista, para anunciar a chegada do Messias, José foi escolhido para ser o pai do Filho unigênito de Deus. José realmente ele não contribuiu biologicamente para a geração de Jesus, mas José foi o pai do coração de Jesus, o pai legal perante a sociedade. E apesar de não ser seu filho de sangue, José teve toda a responsabilidade paternal. E aqui também observamos Deus afirmando a importância do papel do pai na família. Queridos, Deus é soberano em tudo o que faz. Ele podia muito bem ter capacitado Maria com a presença do Espírito Santo para criar Jesus sozinha. No entanto, Deus não abriu mão da figura paterna para educar seu filho amado. Deus escolheu José para ser pai de Jesus. Assim como Deus te escolheu para ser pai dos seus filhos ou dos filhos que ainda virão. Coube a José obedecer à voz de Deus e cuidar da família que Deus estava lhe entregando. Não temos a descrição bíblica do relacionamento de José com Jesus, mas podemos crer que José foi um pai responsável e que amava muito Jesus. Então, vamos falar, portanto, sobre 3 características de José. A primeira que gostaria de compartilhar com os amados é que este pai, José, ele era justo
Isto nós encontramos no versículo 18 e 19. A Bíblia, ela não traz realmente muitas informações sobre José, mas nos diz que ele era justo. Está lá no versículo 19. Ser justo também é ser íntegro, correto e piedoso. José estava desposado de Maria, era noivo. O noivado era muito sério, muito mais do que a noção que temos sobre um compromisso na nossa atualidade. No noivado, eles já estariam legalmente casados após trocarem votos matrimoniais, com a diferença de que o casamento não seria consumado e o casal não moraria ainda junto. E foi durante esse período de noivado que Maria engravidou sobrenaturalmente pela ação do Espírito Santo. Quando José, então, tomou conhecimento da condição de Maria, a Bíblia diz que ele considerou deixá-la em silêncio para não a expor ao vexame público. De acordo com a lei de Moisés, se o noivo descobrisse que sua noiva estava grávida antes do seu casamento, ele tinha duas opções. A primeira, ele poderia se divorciar dela publicamente, ou seja, ele levantaria um processo contra ela perante a corte, e se fosse encontrada culpada, ela seria apedrejada até a morte. A segunda opção, o noivo poderia se divorciar dela secretamente, ou, em outras palavras, ele não prestaria queixas formais contra ela, mas simplesmente acabaria com o casamento. Nessa situação, ambas as vidas de mãe e da criança seriam preservadas e cada um continuaria a sua vida. José não usou, meus amados, de suas impressões pessoais e naturais diante do estado de gravidez de Maria. No primeiro momento, ele foi piedoso, pensou em deixá-la em silêncio. Mas no segundo momento, qual foi a atitude de José? Ele, após o sonho, deixou ser guiado pelo Espírito Santo, crendo em tudo que lhe fora revelado. Quantos pais são levados muitas vezes a terem atitudes ou muito extremas ou omissas diante daquilo que vê, porque acreditam na sua própria justiça ou na sua própria verdade? Não. Com José, não. Ele era justo, porque andava conforme a lei do Senhor. Mesmo nos momentos mais dramáticos, ele não agia conforme o seu entendimento ou próprios esforços, mas por fé em Deus. Então, José, ele era um homem justo. Uma outra característica de José como pai é que ele era temente e obediente a Deus. José, após o sonho, ele fez o que o Senhor ordenou. Ele não teve dúvida no seu coração, porque ele era um homem espiritual, de oração, tinha intimidade com Deus. Para muitos, aquilo poderia ser loucura, porque só o homem espiritual conhece verdadeiramente as coisas espirituais. E José, ele compreendeu, ele discerniu tudo muito bem, porque ele era um homem espiritual. E por ser tão temente, o Senhor o visitou em sonhos e orientou todo o seu caminhar. No primeiro sonho, o anjo lhe disse que era para assumir Maria e a criança. Depois, o anjo lhe apareceu novamente, ordenando que fosse para o Egito. E no terceiro sonho, o anjo lhe disse que poderiam voltar. Isso nos mostra que José ele vivia na presença do Senhor. E esta é a melhor forma de um pai abençoar sua família. Pai, o seu caminhar com Deus vai definir a direção que sua família vai tomar.
Então viva na presença do Senhor. Vamos então recapitular algumas das características de José até aqui. Ele era um pai justo, obediente e temente a Deus. Uma outra característica de José é que ele era protetor. Não há dúvida que ele protegeu Jesus durante os seus primeiros anos. No versículo 21 e 22 do capítulo 2 de Mateus, nós observamos isso de uma forma muito interessante, que diz o seguinte: dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galileia. No versículo 22, que acabamos de ler, diz que José temeu voltar para Israel. Não diz por quê, mas eu creio, irmãos, que chegou ao conhecimento, talvez, que Arquelau era tão ruim quanto seu pai Herodes. E foi aí que José ficou temeroso, receou voltar para Israel. Talvez ele pensou, será que não seria perigoso para o menino Jesus? Eu creio que ele colocou todo o seu temor, todos os medos que naquele momento poderia estar sondando, rondando o coração dele. Ele apresentou tudo para Deus. E Deus, através de outro sonho, o instruiu ir para Nazaré. O exemplo de José é de um pai que busca em Deus as melhores decisões para o seu filho. Muito bem. Sabemos até aqui que José, ele protegia Jesus. Só que além de proteger Jesus, ele também tinha a responsabilidade de educá-lo, porque ele era seu filho primogênito. E na cultura judaica, era responsabilidade do pai. E a palavra nos diz, lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 52, que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Irmãos, Jesus, ele não nasceu pronto. Lucas, ele encerra o registro sobre a infância de Jesus observando o seu desenvolvimento saudável, pessoal, intelectual, físico e espiritual. Ao mencionar que ele havia se desenvolvido em todas as áreas, Lucas indica a natureza verdadeiramente humana de Jesus. Então, Jesus passou por todas as fases: infância, adolescência, até se tornar adulto. E lá estava José ao seu lado, ensinando a criança no caminho que deve andar. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, a palavra diz: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. Esse versículo, amados, ele muito é aplicado quando nós queremos falar sobre o amadurecimento espiritual. Mas também podemos aplicar no desenvolvimento físico, cronológico do indivíduo, que são precedidos de etapa, porque ninguém pula essas etapas do desenvolvimento. Até o próprio Jesus passou por cada uma. E os nossos filhos progredirão
de uma fase para outra à medida que crescem. A literatura, seja ela psicológica, sociológica ou antropológica, ela aponta que a participação efetiva do pai na vida de um filho vem sim promover segurança, autoestima, independência e estabilidade emocional. Por isso que é importante que quando for criança, que fale como criança, que haja como criança, porque chegará um momento que ele será adulto e deixará para trás todo esse comportamento infante. A palavra também nos diz que Jesus crescia em sabedoria. Jesus, segundo os historiadores, sabia falar, no mínimo, 3 línguas: o aramaico, que é a língua materna, o grego, que era a língua internacional, e o hebraico, que era a língua religiosa. Havia também o latim, que era a língua oficial do Império Romano. No entanto, não muito falada na Galileia. Também observamos que Jesus, ele sabia escrever. Lembra que ele escreveu na areia da praia, no relato da mulher adúltera? E ele também tinha um ofício, ele era carpinteiro, onde na palavra, em alguns momentos, ele é reconhecido como o carpinteiro ou o filho do carpinteiro. E nisso nós podemos observar o quê? Que lá estava, com certeza, a figura paterna de José. Irmãos, José ele não era apenas um figurante. Ele exerceu a função para a qual Deus o chamou, porque também ele era o sacerdote do lar. Se nós pararmos e observarmos, até antes de José receber Maria como sua esposa, Deus falava com Maria. Mas a partir do momento que José recebeu Maria como esposa, Deus não falava mais com Maria. A conversa agora era com José, porque ele era a autoridade daquela família e tinha como responsabilidade suprir não só as necessidades materiais e emocionais daquela criança, mas também as espirituais. Em Efésios, no capítulo 6, versículo 4, nos dá uma clara ilustração da instrução do Senhor para um pai em relação à educação de seus filhos, colocando de uma forma negativa e positiva. A palavra diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aqui está o que a Bíblia diz sobre a responsabilidade de um pai em criar os seus filhos. No aspecto negativo desse verso, indica que um pai não deve fomentar maus sentimentos em seus filhos, sendo severo, injusto, parcial ou exercitando sua autoridade de forma irracional. Porque isto só servirá para que seu filho se alimente de rancor e isso cresça em seu coração. Já o aspecto positivo, ele é expresso em uma instrução compreensiva, ou seja, eduque-o, crie-o, desenvolva sua conduta em todos os aspectos da vida pela instrução e admoestação do Senhor. A palavra admoestação, irmãos, carrega consigo a ideia de desenvolver a mente por meio do ensino, o que é o ato de lembrar a criança de suas faltas ou responsabilidade de uma forma construtiva e de acordo com seu nível de idade e compreensão. Devo aqui acentuar que o vocábulo pais, que aparece no versículo 4, na nossa língua se referem ao homem e mulher. Mas na língua original escrita para os Efésios, o grego, pais vem de pater,
que é um gênero masculino, que quer dizer gerador ou antepassado masculino. Alguém que está numa posição de pai e que cuida do outro de um modo paternal. Ou seja, a palavra pais que aparece no texto refere-se aos homens apenas. Mas isso, irmãos, não significa dizer que as mães não devem participar ou contribuir para tal tarefa. Mas essa prerrogativa, ela é diretamente aos homens. Dando continuidade, a palavra diz também que Jesus crescia em graça. Jesus, ele foi criado conforme a lei de Moisés e o ensino da palavra, participando de todos os atos litúrgicos à época, desde os seus 8 dias de vida. E como eu disse anteriormente que José protegia Jesus, a palavra proteger, ela pode ser vista de outro ângulo, não apenas como um abrigo e refúgio. José o protegia preparando-o para a sua grande missão. E darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Lemos isso lá no versículo 21. Então Jesus, ele tinha um propósito. E ele crescia também em graça para com os homens. Crescia pensando que sua vida e morte era um favor para a humanidade, para sermos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. A Bíblia nos diz que os filhos são flechas nas mãos do guerreiro. E este guerreiro, ele é o pai. E se o pai é o guerreiro, o destino das flechas, que são os filhos, está em suas mãos, pai. Por isso, os pais jamais devem negligenciar o cuidado com cada filho. Porque, pai, o seu filho tem um propósito. Assim como você foi escolhido como pai, para ser pai, o seu filho tem um propósito. Para qual alvo os pais hoje têm preparado seus filhos? José foi escolhido por Deus para ser pai de Jesus e é um exemplo de pai a ser seguido, justo, temente e obediente a Deus, sacerdote do lar. E assim como ele cumpriu o propósito de criar o Filho de Deus, que você, pai, também possa continuar cumprindo o dever de criar seus filhos para a honra e glória do Senhor. Afinal, os filhos são herança do Senhor. Que a graça do Senhor seja com você, querido pai. Feliz Dia dos Pais!